pois santo és, grande Senhor, viemos te adorar. Só as mulheres. Por nós nas alturas celestes baixando em forma de servo se fez por amor. Homens, Glórias a vida nos dá sempre fé. todos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Os homens vão começar agora. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. Mulheres, A Deus honra e glória, contentes rendamos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. amém. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Ai, a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos louvores, anjos e homens deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor.
Dizem alguns que meu Jesus é só um bebê ou está na cruz. Oro pra que falem assim. Cristo nasceu em mim. Cristo nasceu em mim. Cristo nasceu em mim. Oh. Cristo nasceu em mim. Nasceu em mim. Tenho a paz em mim. Eu tenho vida, enfim. Cristo nasceu em mim. Cristo nasceu em mim. Tenho a paz e vida. Eu tenho vida, enfim. Cristo nasceu em mim. Cristo nasceu em mim. Entregue então teu coração. Cristo nasceu em Eis um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho ao final. Suportavam na noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no lente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz, que do céu lhe caiu. Muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Só as mulheres. Tal estrela apareceu e os magos guiou pela estrada Belém, rumo certos conduz. Homens. E chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Todos. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Todos. E os Magos com afã e sublime temor
coração, o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas pagou. Todos. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Amém. Pode sentar. Aleluia, queridos. Jesus nasceu e glórias sejam dadas somente ao único e verdadeiro Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta e vou pedir para que você faça uma oração agora, interceda ao Senhor para que Ele fale ao seu coração a mensagem que você precisa ouvir nessa noite. Interceda por mim, para que eu seja fiel à exposição da palavra, na proclamação das verdades eternas que nos encorajam, nos libertam, geram vida, nos conduzem ao testemunho do Evangelho. Vamos ter esse instante de oração. Senhor Deus, é por Tua graça que é Natal nas nossas vidas. Por Tua graça somente podemos estar aqui e cantar louvores ao Senhor com gratidão pela pessoa de Jesus. É somente por Tua graça que podemos ouvir Tua voz nessa hora e sermos renovados em nossa fé, encorajados diante das lutas, animados para os desafios da vida. Somente por Tua graça podemos ouvir Tua voz, doce voz, que fala aquilo que precisamos para vivermos para a Tua glória. Então, Pai, nós Te pedimos, fala conosco. Confiamos na Tua graça. Essa mesma graça que nos salvou, graça que nos sustenta, é a graça que nos fala nessa hora. E tenha misericórdia, Deus, da minha vida, a quem o Senhor convoca nessa noite para proclamar as Tuas verdades. Quero ser fiel àquilo que o Senhor preparou para os nossos corações nessa noite. E para isso eu preciso da ação graciosa do Teu Espírito Santo, para que eu fale do Senhor e das Tuas verdades eternas, e não de homens, não de mim mesmo. Eu Te peço assim, junto com os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, desde o dia 2 desse mês, que nós estamos refletindo sobre o Advento. Naquela oportunidade eu preguei aqui sobre a preparação que nós devemos ter para esse dia, o dia do Natal, o dia 25, quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, essa grande celebração. Então, o Advento são os 4 domingos que antecedem esse dia de celebração do nascimento de Cristo. E naquela oportunidade, o Espírito Santo nos deu um caminho de preparação para esse dia. Lembrarmos que Deus intervém no natural, no ordinário da vida, de maneira sobrenatural, extraordinária, para manifestar a sua graça. Então, desde lá, nós temos nos lembrado, nas nossas reuniões de culto em adoração, nas canções, hinos que temos entoado, nos musicais que assistimos, do grande amor de Deus e do seu plano maravilhoso de se tornar gente e vir a esse mundo. E se tornar gente significa ter essa mesma capa que eu e você temos aqui, o corpo corruptível que Jesus teve, e morrer na cruz para assim nos dar a vida eterna e aí alcançarmos ou recebermos um corpo incorruptível que um dia teremos na glória eterna. Então somos lembrados, desde lá, desse Deus maravilhoso, onde o Pai, o Deus Pai, envia o Deus Filho para morrer no meu e seu lugar. E o Deus Espírito Santo aplica essas verdades do Evangelho para que nós experimentemos nova vida e vida abundante nele. E o que mais nós podemos ouvir nessa noite? Tantas mensagens você já ouviu de lá para cá. Quanto do seu coração já foi aquecido pelas verdades? Mas eu creio que Deus tem muito a falar, e mais uma vez eu estou nesse texto de Lucas 2, um texto riquíssimo. Queridos, essas verdades aqui, que você tem ouvido desde lá, que Jesus nasceu,
para te dar vida eterna, vida abundante, é uma verdade que retira de mim, de você, o medo. Nós vivemos no mundo com medo. O medo está presente no mundo desde a queda de Adão e Eva. Nós vivemos com medo por causa do pecado que entrou no mundo. Você vai se lembrar comigo, e se você quiser abrir, Gênesis 3, de 6 a 10, quando homem e mulher, Adão e Eva, desobedecem à palavra de Deus, eles se escondem. E se escondem porque estão com medo. O texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Notem. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A resposta de Adão foi: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, o ser humano vive com medo. Vive com medo do amanhã. O que será? Terei trabalho? Terei sustento? Como será? Estarei vivo? Como será o meu relacionamento com as pessoas, com o meu cônjuge e os meus filhos? Como cuidarei deles? Serei assaltado? Serei baleado? Onde morarei? E a minha saúde? O que vestir? O que comer? Medo assalta os nossos corações. Mas também temos medo dos outros. O que vão pensar de mim? E se eu falar isso? Será que eu vou perder o respeito? Será que eu tenho que negociar os meus valores para ser aceito pelo meio? Temos medo dos outros. E muitos têm aberto mão de valores cristãos, do Evangelho, por medo de não pertencer a um grupo. Por medo do que vão achar. Mas nenhum desses medos que eu citei, e talvez outros que você tenha trazido à mente, podem se comparar ao medo da morte. A morte talvez seja o maior medo do ser humano. E esse é um medo que tem todo aquele que está separado da vida de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente quem está em Cristo, unido a Cristo, não tem mais medo da morte. É por estar separado de Deus, mesmo sem ter consciência disso, e alguns dizem que ele nem mesmo existe, que o homem, que o ser humano, tem medo da morte. O medo da morte vem por não se conhecer a vida. Queridos, eu quero destacar duas verdades nessa noite, celebrando o Natal na contramão do mundo. O que é o Natal para o mundo? Você já viu inúmeras propagandas e você tem acompanhado, você faz parte dessa sociedade. O que seria celebrar o Natal na contramão do mundo? Eu quero trazer duas verdades apenas. Primeiro, que o Natal é o poder de Deus para tirar o medo da morte. Natal significa não ter mais medo da morte. Segundo, Natal é o poder de Deus para nos levar a viver de forma invertida à lógica do mundo. O Natal nos faz viver de forma contrária ao que o mundo vive. E eu quero apenas meditar rapidamente sobre essas duas verdades, para que elas nos encham o coração. Primeiro, Natal é poder de Deus para tirar de mim e de você, de todo aquele que crê em Jesus, o medo da morte. Natal é a manifestação do poder de Deus para nos libertar do pecado que gera medo. É claro que o maior medo é o da morte, mas de todo e qualquer medo. Queridos, o anjo de Deus, quando fala com Maria, eu queria que você acompanhasse agora no texto, capítulo 1,
a partir do verso 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Maria, não tenha medo, porque achaste graça diante do Senhor. Medo é algo presente na vida do ser humano. Agora, no capítulo 2, quando o anjo chega diante dos pastores e a glória de Deus brilha ao redor deles, eles ficam tomados, verso de número 9, de grande temor. E o que é que o anjo diz para ele? Verso 9, vamos ler juntos? Verso 10, perdão. O anjo, porém, lhes disse: não temais, não tenham medo. Não tenham medo. Que medo, queridos? Medo daquilo que está à volta deles, medo do que poderia acontecer com eles. Medo, sem dúvida alguma, da morte. Veja o que diz o anjo aos pastores no verso de número 11. Não tenham medo, porque eu trouxe uma boa notícia para vocês, e uma boa notícia que vai encher o coração de vocês de alegria, e ela é para todo o povo. Verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador e Senhor. Duas palavras importantíssimas que eles recebem como palavras que vão ajudá-los a vencer o medo. O primeiro grande medo que a gente vê aqui é que esse povo está escravizado. Os pastores judeus eram escravizados, todo o povo judeu escravizado pelo Império Romano. Você vê no capítulo 2, a partir do verso 1, que quem reina é César Augusto. Todos devem participar do recenseamento. É um povo que é escravizado, é dominado tiranicamente. E agora vem o anjo e diz: chegou um Senhor e um Salvador, aquele que vai livrá-los do império tirânico do pecado. A escravidão do pecado, que é muito pior do que qualquer escravidão terrena. Esse Salvador, esse Senhor veio livrá-los da escravidão do pecado. Capítulo 1, verso 21 de Mateus, já foi lido aqui, mas eu vou repetir. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus significa Yahvé salva. Jesus veio para salvar. Então, esse governo que oprime não é nada comparado ao pecado que escraviza e também oprime e que gera medo. Medo da condenação eterna, medo da morte. Queridos, quando o anjo diz isso e aqueles homens ouvem, o coração, eu não tenho dúvida, é tomado de alegria. Porque quando você continua no relato, você vê que no verso 15 eles vão correndo porque eles querem ver se isso realmente é verdade. No verso de número 17, quando eles veem, eles vão divulgando tudo o que eles tinham ouvido. No verso 18, todos que vão ouvindo o que os pastores estão relatando se admiram. E veja como é concluída essa sessão, verso 20. Os pastores voltam, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Somente Jesus pode tirar de mim e de você todo e qualquer medo. A Bíblia sempre vai apresentar Deus como o Senhor dos exércitos. Você lembra dessa expressão? Deus é o Senhor dos exércitos. E refere-se muito mais frequentemente a Deus como aquele que lidera um exército celestial. E olha que interessante, não sei se você já prestou atenção nisso lendo esse texto. O verso de número 13 diz que o anjo que está falando, ele está à frente de uma multidão da milícia celestial. Apocalipse diz que os anjos vêm guerreando e trazendo a vitória. Quando aqueles homens ouviram que Jesus é Salvador e Senhor, eles têm em mente que há um exército que batalha contra Satanás, contra as forças demoníacas, para dar vitória a eles. Essa é a mesma experiência minha e sua. Eu quero te incentivar a ler de novo o relato de Lucas e perceber
quanto os anjos trabalham aqui. Como que Deus usa anjos para cumprir os seus propósitos. E o que é que esse anjo puxa, como aquele que está à frente desse coral celestial, que é um exército de Deus? Verso 14, vamos ler juntos? Glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus. O mal não nos vence mais, porque existe alguém que venceu o mal por nós. Temos vida, a vitória é certa, porque o nosso guerreiro vitorioso venceu. O que nós estamos vendo aqui é o anúncio daquilo que Jesus vai fazer. Ele vai vencer a cruz no meu e no seu lugar. E agora fica claro a gente entender essa grande alegria dos pastores. Veio alguém para vencer e livrar do medo. O autor aos Hebreus escreve uma carta, em 2 versículos do capítulo 2, ele expressa essa verdade de como que Deus agiu através do nascimento de Jesus para nos livrar do pavor do medo. Capítulo 2 de Hebreus, versos 14 e 15, nós lemos assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele está dizendo que Jesus veio como homem e teve carne e sangue como eu e você, se identificando comigo e com você, para poder destruir o poder da morte. Olha o verso 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte enche o coração por causa de não se conhecer a verdadeira vida que é Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo já veio, nasceu, morreu e conquistou. Ele destruiu a morte, porque ele ressuscitou. Então ele nos dá vida eterna. Então não tem mais motivo para eu e você temermos a morte. Deus nos salvou do poder da morte. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos fala do final feliz, livres da escravidão do pecado e de todo medo. Se não precisamos temer o nosso último e maior inimigo, a morte, como Paulo vai dizer aos Coríntios, então não precisamos ter medo de nada. Nós confiamos no nosso Deus, somos livres, livres para a alegria, livres para adorá-lo, livres para louvá-lo, livres para anunciar o Evangelho. Eu creio que é isso que arde no coração de missionários em países onde eles são perseguidos por causa do Evangelho. Por que temer a morte, se eles já têm certeza da vida eterna com Cristo? Jesus nasceu como grande presente de Deus, para mim e para você, nos dando condições de vencer o medo da morte. Mas não apenas o medo da morte, todo e qualquer medo, e é por isso que eu quero tratar do segundo ponto, porque Natal é poder de Deus para inverter a lógica do mundo. Nós podemos viver nesse mundo sem medo daquilo que nos cerca e quer nos levar a andar como a sociedade quer. Muito provavelmente você tem consciência disso, que o mundo te cerca e vai te conduzindo para que você viva como ele quer, não como o Evangelho diz para você viver. E isso diz respeito a qualquer dimensão da sua existência. A administração dos recursos que Deus te dá, financeiros. Deus diz para você, a Bíblia ensina, que tudo que você tem não é seu, é do Senhor. Pertence a Ele, você está administrando. O mundo diz, não, você tem que administrar para o seu prazer, conforme a sua vontade, para que você possa ter. Porque quanto mais você tiver, melhor você se sentirá. A Bíblia diz que sexo é para o contexto do casamento. O mundo está dizendo o tempo todo, não. Você não precisa casar. Você pode ter relação sexual a hora que você quiser e com quem você quiser. Não apenas agora com o sexo oposto, mas com qualquer um. Inclusive animais. O mundo vai querendo conduzir como a sociedade deve viver. Mas o Natal é o poder de Deus que diz para mim e para você, que cremos em Jesus Cristo, que nós podemos viver na lógica inversa do mundo.
E eu quero mostrar isso para você, olhando rapidamente aqui para 3 exemplos. Porque quando a gente vence o medo porque temos a vida em Cristo, então nada mais nos dá medo. Podemos viver nesse mundo medroso na contramão. Primeiro exemplo, simplicidade em vez de ostentação. Capítulo 2, verso 7, diz que Maria deu à luz a seu filho, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Rei dos Reis, Senhor do Universo, é colocado numa manjedoura. Não há ostentação nisso. Há simplicidade. Não havia lugar para ele nascer. Ninguém acolheu aquela família. O Rei dos Reis não pôde ser acolhido porque ninguém quis. E de forma simples, numa cidade simples, uma família simples, nasce Jesus. E mesmo depois, ele vive numa cidade sem expressão, Nazaré. Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Queridos, a pregação do Evangelho em todo o ministério de Jesus, quando ele proclama o reino de Deus, ele vive de forma simples, não há ostentação. Lucas, no capítulo 8, vai dizer que ele era sustentado por mulheres que foram sendo convertidas enquanto ele pregava o Evangelho. Ele e os 12 discípulos. A nossa felicidade, portanto, não está no que temos, nem nas circunstâncias que experimentamos de forma favoráveis. Não, queridos, a nossa felicidade está em Jesus e a simplicidade da vida está no modelo do nosso Senhor e Salvador. Quem está em Jesus não tem medo de ser o que é. Não fica querendo ter para mostrar, para vencer o medo dos outros. Quem está unido a Jesus confia na provisão divina. Então nós vivemos na inversão da lógica do mundo. Segundo exemplo, vocação em vez de acaso. A filosofia do mundo é: deixa a vida me levar, vida leva eu. Estou aqui de passagem. O ensino bíblico diz: todos nós temos um propósito. Existimos para dar glória a Deus. Todos nós existimos para que através da nossa vida Deus seja conhecido. Esse é o objetivo geral, propósito geral para mim e para a sua vida. Agora, existem os específicos. Talvez você seja um advogado, discípulo de Jesus, que vive para dar glória a Ele, através do exercício da sua profissão, refletindo em tudo que você faz. Talvez você seja um médico, uma professora. Eu creio que eu sou chamado para ser pastor, para dar glória a Deus, enquanto anuncio o Evangelho e cuido, pastoreio o rebanho que o Senhor me tem confiado, o rebanho que é dele. E aí você percebe isso quando você olha para esse relato de Lucas, e cada uma das personagens tem um propósito específico. Isabel, idosa, estéril, se torna mãe porque tem um propósito específico. Ela tem que gerar João Batista, que vai anunciar que Jesus virá. José e Maria serão pais de Jesus Cristo. Maria será a mãe do menino Deus. Ela também cumpre um propósito específico. Os anjos vêm aqui para cumprir um propósito. Os pastores vão anunciando. Todos fazem parte do propósito de Deus de refletir a sua glória. E é no curso ordinário da minha vida e da sua vida que o extraordinário de Deus vai acontecendo quando Ele vai me usando e te usando para que as nossas vidas, preenchidas pelo Espírito Santo, anunciem o amor de Deus e mostrem ao mundo o verdadeiro significado do Natal. Isso é viver para a glória de Deus e na inversão da lógica do mundo, porque o mundo, querido, diz que você tem que viver para mostrar a sua glória. Você vive nesse mundo para mostrar a sua glória. E a palavra de Deus nos diz que há um plano muito maior do que aquilo que você pensa para você. Eu creio que Maria nunca imaginou que a sua vida se transformaria como a mãe do menino Deus, do Salvador do mundo, aquele que morreria na cruz para salvá-la dos seus pecados.
Eu creio que João Batista nunca imaginou que ele testemunharia do amor de Deus que chamava as pessoas ao arrependimento. A sua vida tem um propósito. A sua vida nessa terra tem uma missão. E ela não está fundamentada naquilo que você pensa e planeja para você. Ela está fundamentada naquilo que Deus planejou para você. Porque você vive para a glória dele e não para a sua glória. Natal nos faz viver na inversão da lógica do mundo. Eu e você estamos aqui para anunciar o Evangelho, para refletirmos a glória de Deus, o seu amor, a sua graça, para levarmos o Evangelho às pessoas, para que outros creiam e também possam glorificar e adorar a Deus e continuar o testemunho. Quem está em Jesus possui significado verdadeiro de existência. Venceu o medo do futuro e vive com propósito para Deus. Terceiro exemplo. Na inversão da lógica do mundo, aquele que está unido a Cristo, ele é altruísta e não egoísta. Nós vivemos num mundo onde cada um vive para si mesmo, luta por seus problemas, preocupa-se com as suas dificuldades, trabalha para seus deleites, relaciona-se com as pessoas para o seu prazer. O pastor Luiz Fernando, da Igreja Presbiteriana de Itapira, afirmou que nosso mundo está cada vez mais individualista, competitivo e excludente. E eu sei que você tem consciência disso. E quando a gente olha para o relato aqui de Lucas 2, nós vemos o anúncio de que Jesus veio para ensinar que a existência se dá na direção do outro. Jesus vem por causa de mim e de você. Para que, quando nós fôssemos resgatados, pudéssemos dar glória a Deus. É óbvio que, em última instância, Jesus vem por causa de Deus, é para a glória de Deus. Mas para que Deus receba a glória, Jesus morreu por mim e por você. Porque quando nós recebemos vida e entendemos o chamado, então agora vivemos para a glória dele. Então somos altruístas, não vivemos mais para nós, vivemos para Deus. Porque Jesus se deu por nós. Glória a Deus. Ele veio para nos ensinar. E fez tudo isso, meus queridos, sem que nós pudéssemos dar nada em troca. E nisso ele está nos ensinando que essa graça e amor é algo que deve conduzir a minha e a sua vida. Vivemos para a glória de Deus, mas vivemos também expressando amor e graça em direção ao outro. Esse amor e graça que nos alcançou nos conduz a uma vida de manifestação graciosa desse amor. Então nós vivemos com o coração pronto a perdoar porque fomos perdoados e sabemos o tamanho, o valor do perdão que recebemos. Estamos prontos a anunciar a Jesus porque ele se revelou a nós, ele se anunciou a nós. Estamos prontos a adorá-lo, vivendo uma vida de adoração, porque aprendemos com ele que existiu para adorar o Deus Pai e glorificá-lo. Não temos medo do que pensam de nós, pois a graça nos faz viver nele, por ele, para ele. É isso que o medo, ou a vitória sobre o medo, provocou em mim e você. Nós não temos mais medo da morte e podemos viver nesse mundo de forma invertida à sua lógica. Agostinho, em um dos seus sermões, ao afirmar que Deus inverteu a lógica de todas as coisas para vir ao nosso encontro, para se identificar conosco e nos redimir como seu povo, ele diz assim: vejam, o Criador do ser humano se fez homem, para que aquele que governa do mundo sideral se alimentasse de leite, para que o pão da vida tivesse fome, para que a fonte de toda água tivesse sede, a luz adormecesse, o caminho se fatigasse na viagem, a verdade fosse acusada por falsos testemunhos,
o juiz dos vivos e dos mortos fosse julgado por um juiz humano. A justiça fosse condenada pelos injustos. O cacho de uvas fosse coroado de espinhos. O alicerce fosse pendurado no madeiro. A saúde fosse ferida e morresse a própria vida. A própria vida morreu por mim e por você, para que nós vencêssemos o medo da morte e de uma vida sem Cristo. Queridos, a mensagem dos anjos aos pastores revela o amor e a graça de Deus ao desejar que um povo tivesse paz com Ele. Eu e você somos parte desse povo. A guerra acabou, o vencedor chegou. Glória a Deus. Pertencemos a Ele. Não temos mais medo da morte. Deus nos libertou de qualquer medo, pois Jesus nasceu para nos dar vida eterna. Quem tem vida eterna tem medo da morte, por quê? Se vai viver eternamente. Deus inverteu a lógica do mundo. O Natal nos faz viver na contramão da sociedade. Por causa do nascimento de Jesus, eu e você não precisamos mais viver com medo da sociedade. Vivemos de forma simples em vez de ostentadora. Vivemos com consciência de um propósito, de um chamado. Temos uma vocação e não ao acaso. Somos altruístas, não vivemos para nós, vivemos para Deus e para o outro. Não somos egoístas. A pergunta para mim e para você agora é: o que você vai fazer com essa mensagem que Deus traz para você nessa noite? Maria meditava e guardava no coração o que ela ouvia da parte do Senhor, através dos pastores, através do anjo, através das circunstâncias à sua volta. E nós devemos aprender com Maria, à luz da verdade de Deus ouvida nessa noite. O que você precisa fazer? Que medo você precisa vencer? Que medo você precisa vencer? Que atitude você precisa assumir? Que mudança você precisa experimentar? Meu irmão, minha irmã, que decisão você precisa tomar? Eu quero te convidar a fechar os olhos, para que você possa fazer a sua oração à luz do que o Espírito Santo falou ao seu coração. Senhor, obrigado por Jesus. Nós não temos palavras suficientes para expressar nossa gratidão por quem Ele é em nossas vidas. Natal é o poder do Senhor, dando-nos vitória sobre o medo da morte e sobre qualquer medo desse mundo. Natal é a inversão da lógica do mundo. O mundo não entende como que vencedor é aquele que morre numa cruz. O mundo não entende como que quem reina é aquele que serve. Pai, nós entendemos. Nós entendemos porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele habita em nosso coração. E nós queremos te agradecer, Pai. Deus, necessitamos do Senhor porque temos medo. Quando nos afastamos da verdade do Evangelho, somos tomados por medo. E nós pedimos em nome de Jesus que as verdades do Teu Evangelho invadam o nosso coração, para que nós vivamos nesse mundo sem medo, mas proclamando o Evangelho em alto e bom som. Sem medo de declarar as verdades que cremos do Teu Evangelho. Sem medo do que vão falar de nós. Sem medo de sermos rejeitados pelos outros. Sem medo de não sermos aceitos.
porque o Senhor nos aceitou no amor de Jesus. Nós podemos te servir, Pai, porque Jesus venceu e a vitória dele é a nossa. Te agradecemos por Jesus, o Emanuel, Deus conosco, hoje e para todo sempre. Glória a Deus. Quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos cantar o nascimento de Jesus. Mais um hino. Aquele que nasceu para morrer e vencer na cruz. Mal supõe aquela gente que em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente vai ali brilhar. É por anjos anunciando e os pastores logo vêm que o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Mundo triste vem, desperta, teus grilhões desfeitos são. Tens a porta franca aberta, sai da vil prisão. Não hesites, duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem.
Aleluia. Jesus nasceu. Glória a Deus. Antes de você sair, cumprimente seu irmão, sua irmã em Cristo Jesus e saímos com essa alegria. Nosso Jesus está vivo e é por isso que nós podemos viver.